Olá, meu nome é Mário Luiz Cardoso e esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre as políticas linguísticas da Argélia. Esses vídeos todos fazem parte de um projeto da matéria de Política Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Letras Português, ministrada pelo professor Dr. Gilvan Miller. Esse é o segundo vídeo das políticas linguísticas de educação. Então, nesse vídeo nós vamos tratar sobre o processo educacional, como que funciona as línguas, o árabe, o tamazigue e o francês, que nós vimos no último vídeo. E, por falar nisso, retomando o vídeo anterior, nós tínhamos visto os processos de oficialização do árabe e do tamazigue em detrimento do francês. E hoje a gente vai ver um pouco de como que foi o fim do processo de arabização. Né? Só então, no final do século XX, por 1991, foi publicada uma portaria. O artigo 15 oficializou o uso do árabe nas escolas. Então foi só quando o Estado já estava pronto, quando a máquina pública já estava funcionando em árabe, que se oficializou o ensino de árabe nas escolas. Porque até então, desde o final da década de 60 até o início da década de 90, eles estavam em processo ainda de arabização, trocando placas, ensinando o árabe para funcionários públicos. Então, o artigo 15 dessa portaria diz o seguinte, que o ensino, educação e formação em todos os setores, a gente já vai ver quais, em todos os círculos e em todas as especialidades são ensinados em árabe, sujeito a modalidades de ensino de línguas estrangeiras. Então repare que o processo era realmente de arabização, enquanto que o tamazigue aqui ainda não aparece. Nós vimos no outro vídeo que ele vai ser oficializado só no século XXI, só mais recentemente. Então aqui o tamazigue ainda não apareceu. E quais são então os níveis educacionais que funcionam na Argélia? A gente tem o nível pré-escolar, que é oferecido unicamente em língua árabe, por lei, né? E inclui a iniciação à leitura, escrita, matemática e aprendizagem de versículos do Alcorão. Então, essa língua árabe é qual? É a língua árabe clássica, literária, religiosa. Então, eles vão aprender o árabe tanto com os textos escritos sagrados, né, quanto gramáticas normativas que se aproximem mais fielmente disso, que contrasta um pouco com a língua materna deles, que a gente vai ver também um pouco mais para frente. O ensino básico é obrigatório e dura 9 anos. Ele é ministrado também em língua árabe em todos os níveis, tanto em estabelecimentos públicos quanto privados, com exceção de línguas estrangeiras. Mas o ensino em qualquer. Aqui aparece tanto o público quanto o privado, mas ele é garantido como ensino gratuito. Ele é garantido gratuitamente pelo Estado. Já o ensino superior e técnico, pelo artigo 37 de 1991 dessa mesma portaria, estipulou que o ensino superior seria arabizado total e definitivamente, o mais tardar até 5 de julho de 1997. E o que acontece hoje em dia é que a gente tem um ensino superior e técnico mais voltado para línguas estrangeiras, exatamente pelo aspecto terminológico, que a gente viu também que foi criada só mais recentemente a Academia de Árabe Argelino para a inserção de terminologias em outras áreas que estão em desenvolvimento, principalmente em áreas tecnológicas e também com um avanço científico recente, coisas que não estão no livro sagrado do Alcorão e têm que ser adaptadas ou então feito empréstimos de estrangeiros, o que dificulta muito o ensino superior e técnico. Então, só mais recentemente com a Academia de Árabe Argelino que isso tem mudado gradualmente, mas ainda a presença maior é do francês e do inglês. Então, qual que é a função linguística da escola? Para que a escola, como que a escola vai atuar linguisticamente sobre os cidadãos? Em termos de educação, esse texto é retirado de uma lei do dia 23 de janeiro de 2008,
Em termos de educação, a missão da escola é garantir a todos os alunos receberem educação de qualidade que promove o desenvolvimento integral, harmonioso e equilibrado da sua personalidade e dando a oportunidade de adquirir um bom nível de conhecimento geral, teórico e prático, suficiente para integrar-se na sociedade do conhecimento. Como tal, deve em particular, e aqui a gente vê que deve garantir o domínio da língua árabe, deve promover o tamazight e ampliar o seu ensino, e deve permitir proficiência em pelo menos duas línguas estrangeiras. Por que isso? Já em 2008 a gente já tinha reconhecimento do tamazight como língua nacional, mas então a língua árabe ainda é vista com um prestígio maior do que em relação ao tamazight. Então é garantido o domínio, enquanto que o tamazight é promovido e ampliado. Mas não quer dizer que ele seja garantido e nem obrigatório. E também deve se permitir a proficiência em pelo menos duas línguas estrangeiras, que a maioria dos colégios tem preferido o inglês e o francês. Então, qual foi o resultado também desse processo de escolarização? No começo desse século, a Unicef estimou a taxa de escolaridade de crianças com 6 anos ou mais em apenas 78,6% para o ano de 2006. E também só 9% das crianças que se formaram no ensino primário depois chegaram a receber o diploma de bacharel e 5% se formaram na universidade, mas sim com as perspectivas de emprego. Então, apesar da escolarização básica ter se consolidado e eles conseguirem alfabetizar pelo menos ali 78% das crianças, ainda assim o ensino superior era um tanto de difícil acesso e sem perspectiva de emprego. E também o problema de língua de ensino na Argélia é regularmente levantado por vários organismos internacionais. Acima de tudo, notamos o fato de que a língua de instrução, o árabe literário que eu comentei anteriormente, difere da língua materna praticada no cotidiano dos alunos, ou seja, o árabe argelino, ou então o tamazight ou outras línguas berberes. É bem normal, nesse caso, que o francês e o inglês sejam ensinados como línguas estrangeiras, mas isso não é igual para o tamazight, falado com uma proporção de mais de 27% como língua materna. Então, até línguas estrangeiras têm prioridade sobre o tamazight, que é uma língua nacional, por ser uma porcentagem que não chega a 30% que a tem como língua materna. Então, além do árabe, a gente vai ter o tamazight na escola, que o artigo 34 da Lei de 2008 autoriza a introdução do ensino do tamazight, e a Lei número 3 e 9 de 2003 complementou isso, determinando que o ensino do tamazight é introduzido como disciplina, mas facultativa nos colégios. Então, ele foi permitido que se ensinasse, quase como que uma recomendação, porém sem uma obrigatoriedade nem com uma estrutura por trás disso, Já as línguas estrangeiras, o artigo 38 dessa mesma lei de 2008, permite também o ensino de línguas estrangeiras. O francês é introduzido obrigatoriamente a partir do terceiro ano do primário e a língua de ensino para cursos avançados de matemática e ciências, justamente por essa terminologia que faltava ao árabe argelino antes da criação da academia. Então aqui a gente tem a grade do ensino fundamental, que funciona como? A gente tem a língua árabe, que ela inicia com 14 horas semanais de ensino e vai até ali 10 horas, vai começando com um grande volume de hora-aula para alfabetização e depois decai. Enquanto que o tamazight não aparece no ensino fundamental até os últimos 2 anos, do quarto e quinto ano, onde ele aparece como facultativo, enquanto que o francês já aparece no segundo ano como obrigatório, com 3 horas aula. Então a gente tem também outros níveis de educação, educação islâmica, educação cívica, história, geografia, matemática, e todos eles com uma carga horária menor do que a língua árabe, que permanece aí com, de longe, a maior carga horária. Em segundo lugar, ficando apenas matemática, que se mantém com 5 horas aula. No ensino médio, isso não vai ser tão diferente quanto no ensino fundamental,
o número de horas aula para o árabe cai para 5, o tamazigue continua facultativo e o francês também continua obrigatório com 3 horas aula. E também já é introduzido o inglês. Aí são 4 anos de ensino médio, né, que equivaleriam ao ensino médio aqui no Brasil, que são o sexto, sétimo, oitavo e nono ano da educação básica. E matemática continua em segundo lugar com 5 horas aula, totalizando no final do ensino médio 29 horas aula, o que antes era 27. Então essas são as referências utilizadas para o vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as políticas linguísticas voltadas para a cultura, para a mídia, para os veículos de informação. Então vão ter mais informações e referências aqui na descrição, que você pode consultar, pode deixar um like, algum comentário se tiver alguma dúvida, algo para compartilhar com a gente. E recomendo também assistir os outros vídeos desta série da Argélia e dos demais vídeos também que têm o mesmo título. Então, espero você no próximo vídeo e até mais!